So guys, o primeiro exemplo nosso de derivações de funções trigonométricas inversas é o exemplo 5 lá no livro. É a mesma seção da derivação implícita. Vamos colocar nosso sol. Tem letra A e letra B, então naturalmente a gente vai começar pela letra A. Lá no livro, guys, lá está como, vou colocar aqui, ó, dessa forma, sobre o inverso do seno. E lembrando que o inverso da função seno a gente está representando dessa maneira aqui, por isso que eu coloquei. No livro vai estar assim, mas a gente está trabalhando assim, então arcosseno. Perceba que aqui embaixo é arcosseno de variável. Pede para derivar, a gente vai derivar. Você pode usar linha, se quiser, ou pode usar lines, fica a seu critério. A gente vai usar lines para calcular essa derivada do y. Aqui é um quociente, então naturalmente a gente vai usar a regra do quociente, ok? Pois bem, pela regra do quociente, deriva o de cima é 0 e repete o de baixo, que é o arco seno de x, menos repete o de cima, que é 1, e deriva o de baixo. Aqui vai dar trabalho pra gente. O de baixo é um arcosseno. Todos os arcos é uma fração. Como é que eu dá um quociente? A do arcosseno é isso aqui. Como é que eu vou colocar? Não posso colocar assim, ó, furando um traço de fração, furando esse outro. Então tem que ajeitar, guys. A gente vai ajeitar aqui. Vou reescrever aqui embaixo. Vou reescrever aqui embaixo como é que a gente vai fazer. Então, já prevendo que vai ter uma fração, ou melhor, um quociente, a gente vai usar o termo quociente no lugar de fração. Então, quociente aqui nesse numerador, a gente já vai começar escrevendo em cima. Vou derivar de novo. Regra do quociente, deriva de cima é 0. Deriva de cima é 0 e repete de baixo. Menos. Repete de cima. Olha o espaço que eu estou dando para colocar o quociente direitinho. E multiplica pela derivada do de baixo. O de baixo é arcosseno. A derivada é 1 sobre o coisa. Guys, esse 1 não precisa colocar. A gente não coloca 1 em produto. Então, quando você usa a regra do quociente, que for 1 para repetir, você não vai repetir, não. Então, deriva de baixo, a derivada de baixo, que é 1 menos x quadrado. E aqui 1. Sobre a de baixo ao quadrado. Então, sobre o arco seno de x ao quadrado. A gente vai colocar o quadrado aqui no nomezinho do seno. Aí essa aqui já foi suficiente para nós. Cortei aqui sem querer. Pronto. E vamos ajeitar agora. Essa parcela aqui morre. Isso aqui morre. Por que morre? Por causa do zero. Zero multiplicado por qualquer número da zero. Aí vai ficar isso aqui sem o zero, né? Então eu posso até fazer. Vamos escrever. Vou pausar aqui para não alongar. Pronto, voltei. Pausei para escrever. Então daqui, guys, reescrevi igualzinho, só que eu tirei essa parcela que morreu. Aí aqui é uma questão de organização. Vou colocar um igual alinhado com esse, indicando que eu estou continuando essa conta. E, guys, você tem uma fração sobre fração. Aí você tem duas maneiras de fazer isso. Uma maneira de você fazer é a seguinte. Esse menos você vai repetir aqui. Esse raiz aqui está embaixo. Ele é no denominador, ele está embaixo desse quociente. Aí tem uma propriedade que, se você tem uma fração quociente e em cima já tem outro quociente, esse denominador aqui ele arria e se junta com esse. Então vai ficar assim. Vai ficar o arcosseno, a gente pode colocar a raiz primeiro.
a raiz de 1 menos o x quadrado, multiplicando o arco seno ao quadrado de x. Pronto. Aí, organizei. A outra maneira que eu falei que tinha é fazer como? Você repete o de cima, vou fazer em rascunho aqui. Tipo aqui. Você repete o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Aí multiplica cima com de cima dá 1. E esse de baixo com de baixo, ao multiplicar, está aqui a multiplicação. Ok, guys? Pronto. Agora nós temos o exemplo B. Vou fazer aqui a letra B. A letra B, vou deixar ela flutuante. Vamos derivar. Como aqui é f de x, a gente pode usar a linha, sempre não precisa usar lines, tanto faz. Deixa eu usar a linha, f de x, para determinar a derivada. Perceba que essa letra B aqui é um produto, então a gente vai usar a regra do produto. Deriva o x, que é o de cima, aliás, de cima não, desculpa. Produto, o x é o primeiro, o arcosseno da raiz é o segundo. Antes de derivar, eu quero chamar a atenção um detalhe. Aqui, guys, quando a gente for derivar esse arco tangente, perceba que é arco tangente de uma raiz. Então é arco tangente de função, não é arco tangente de variável. Assim, na hora que a gente for derivar o arco tangente, lembrar que essa raiz aqui vai ser interna. Ou seja, vai ser usando a regra da cadeia. Então não vai ser igual esse arco tangente aqui, porque aqui é arco tangente de variável. E lembrando que quando não se usa a regra da cadeia, como é que faz? No lugar na regra da cadeia, lembre-se que é aplicado em função. Aqui vai ser uma função. A gente vai ver na prática, mas aqui não vai ser x. Isso aqui só é x porque aqui é a variável x. Quando aqui for uma função, aqui vai ser a função. Então, no nosso caso da raiz, vai ser raiz aqui. E pela regra da cadeia, tem que multiplicar pela derivada da interna. Bom, vamos já ver na prática como funciona. Então aqui é um produto, regra do produto. Deriva o primeiro, que é 1, e repete o segundo. Perceba que eu nem coloquei 1. Mas repete o primeiro, que é o x, e deriva o segundo. A derivada de quem? Do arco tangente. Como é que deriva o arco tangente? O arco tangente de variável é 1 sobre 1 mais variável ao quadrado. Variável ao quadrado. Vou até deixar... não deixa não. Vou colocar aqui. Quando é arco tangente de variável, é 1 sobre 1 mais variável ao quadrado. Aqui, esse segundo que a gente vai derivar da regra do produto, não é arco tangente de variável, é arco tangente de função. Então vai dar 1 sobre 1 mais a função ao quadrado. Aqui no lugar do x vai ser a função. Ou seja, a interna raiz, a raiz ao quadrado, devido à regra da cadeia. Lembre-se que a regra da cadeia diz que quando você vai derivar função aplicada em função que tem interna, você deriva normal com a interna e multiplica pela derivada da interna. Então, a derivada aqui não é arcosseno de variável, é arcosseno de raiz. Então vai ser 1 sobre 1 mais o que? Raiz ao quadrado. Pela regra da cadeia, a gente também tem que multiplicar pela derivada da interna. A interna é raiz de variável, então eu sei que a derivada dessa interna é 1 sobre 2 raiz. Aqui é a interna. Ok, está derivado, usamos a regra do produto. Agora nós vamos organizar. Isso aqui a gente vai repetir. E o que a gente faz aqui? Guys, aqui dá para se tornar um quociente só. Sem só. Esse x vai para cima, porque aqui é 1, multiplica por 1. X vezes 1, x vezes 1x. Essa parte aqui vai ficar 1 mais x. E aqui tem 2 raiz de x. Está aqui o raiz de x, está aqui o 2. Por que eu fiz assim?
O 2 é número. Número a gente costuma colocar lá no começo. Essa raiz a gente costuma, às vezes, colocar no começo também. Se você quisesse trazer a raiz de x para cá, também poderia ser. Mas tanto faz. Por que ficou x aqui? Porque quadrado se cancela com a raiz. Por isso que ficou x. Então aqui vai ser um cancelamento. Ok? Está organizado. É isso aí e thanks.